No.
Prezados irmãos, tenho a grata e a imensa alegria e felicidade e satisfação de, neste momento, apresentar a cada um dos senhores as minhas cordiais saudações, que o faço com a paz do Senhor. Desejo ao senhor, à senhora, você jovem, boas-vindas a mais uma reunião apostólica na congregação de Duartina. Você internauta, que vai assistir posteriormente essa gravação, esta transmissão, também seja bem-vindo e seja alcançado, o senhor ou a senhora, você que está nos assistindo online, ou que vai assistir posteriormente. Seja que receba as graças e as virtudes de Deus nosso Pai, do seu Divino Espírito, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso estimado e santo primaz, irmão Aldo. Hoje temos a grata satisfação de participar de uma reunião apostólica aqui na congregação Duartina e que todos os senhores e as senhoras sejam muito felizes e alcancem um intento que os trouxeram aqui. Sei que alguma coisa, algum motivo, além do amor que tem por esta igreja, os trouxeram nesta reunião. E que esses seus objetivos sejam alcançados com a bênção e a proteção de Deus nosso Pai, do seu Divino Espírito, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Temos reuniões aqui nessa congregação, a você internauta, as seguintes datas: quinta-feiras, cada 15 dias, quarta-feiras, digo melhor. As quartas-feiras, cada 15 dias, temos reuniões sábados, às 19h30, todos os sábados, e também às 10 horas da manhã aos domingos, todos os domingos. Então, você que está nos assistindo, ou que vai se assistir posteriormente, quiser vir conhecer a família apostólica, venha, procure o endereço correto e seja bem-vindo, será bem recebido pela família apostólica de Duartina. Amém? Agora nós iremos fazer uma oração, irmãos. A arma do fiel apostólico, além da vigilância, é a oração. Por isso, se lembre dos problemas apenas para entregá-los na mão de Deus. E descanse em Deus. Descanse na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, em Jesus e em Maria Santíssima, que eles vão lhes dar as vitórias. O Senhor, a Senhora, vencerá, se permanecer perseverante na sua fé. Porque a hora de Deus não é a nossa hora. A hora de Deus é a hora dele. Como diz, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então, às vezes, não estamos preparados para alcançar aquilo que queremos. Vamos ter perseverança. Vamos lutar. E vamos confiar que Deus, na hora certa, comandando a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Voz e o Santo Irmão Aldo, na hora certa nos dará as vitórias e teremos a honra de glorificar o reino dos céus através dos nossos depoimentos de fé, conforme está transcrito em mais este boletim, um lindo depoimento de fé. Não há distância, não há local, não há empecilho que impeça o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, Jesus e Maria Santíssima, de nos abençoar. Se tivermos fé, confiança e perseverança. Amém? E esse é o meu desejo a todos. Orem com fé. E agora, para tanto, eu convido aos que estão sentados para que se coloquem em pé. Nós iremos fazer uma breve oração para oficializarmos a reunião desta noite. O senhor internauta que vai nos acompanhar, acompanhe com fé também esta oração. Se de possível, mantenha-se até em reverência também, para pedir e suplicar as bênçãos de Deus para a sua vida e para o seu lar. E assim sendo, vamos todos orar. Amantíssimo e onipotente Deus, o nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor Deus, pela honra, glória e louvor a ti, ó Pai, pela vida, pela paz, pela alegria e felicidade que o Senhor nos concede de sermos apostólicos. Quanta honra sentimos em nossa alma em poder servir-te no ministério, como filhos de Deus, em nossa vida, sendo em tudo obedientes e cooperando com o ministério desta igreja apostólica, como pastores, diáconos, diaconisas, membros, sendo em tudo fiéis e dedicados. Muito obrigado, Deus, por esse presente, que é a igreja apostólica e a Santa Vó Rosa.
Santo Irmão Aldo, Jesus bendito, Virgem Maria, Santa Vó Rosa. Receba também nossos agradecimentos, porque se hoje temos essa dádiva de ser apostólicos e considerados filhos de Deus, nós devemos aos senhores. O Senhor Jesus veio por intermédio da Virgem Maria Santíssima por um milagre divino, nesse corpo santo. E através da Virgem Maria, cumpriu 33 anos de vida bem vivida, em obediência, nunca pecou. E para culminar com essa gloriosa missão, o Senhor morreu por nós, fazendo aquilo que era para nós fazermos. O Senhor fez por nós, carregou sobre os seus ombros os nossos pecados, carregou sobre os seus ombros as nossas iniquidades, conforme o profeta Isaías havia profetizado. Por isso, ó Jesus bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a Ti, Virgem Maria Santíssima, porque a Senhora lutou para que Jesus viesse, cuidou dele como uma verdadeira mãe e cuidou daqueles que creram em Jesus e que durante o silêncio que houve entre o nascimento de Jesus e o surgimento do Consolador, a Senhora lutou pelos fiéis apostólicos, lutou muito para que a Santa Vó Rosa fosse a grande vencedora, lutou e esteve ao lado do Santo Irmão Aldo no seu glorioso ministério, o ajudando, abençoando esta igreja, porque foi-nos revelado que ao lado do Santo Irmão Aldo, naquela fila, sempre estava a Senhora Virgem Maria, junto com a Santa Vó Rosa. Quanta honra! E agora o Santo Irmão Aldo está na glória celestial, mais poderoso, mais vivo do que nunca, para nos ajudar, para nos abençoar. E grandes milagres tem ele realizado, conforme tem saído inclusive nos programas, nos minutos de reflexão e agora nos boletins. Ó Santo Irmão Aldo, devotamos a nossa fé a Ti, muita honra, com muita alegria, porque o Senhor foi, é e será eternamente o pastor de nossas almas, o responsável pela nossa salvação, em nome de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. Muito obrigado, Santo Irmão Aldo, e agora esteja presente nesta reunião, junto com a Santa Vó Rosa, com a Virgem Maria e com Jesus, comandando anjos poderosos, profetas, apóstolos, serafins, querubins, arcanjos, para distribuir a cada um que aqui veio presente a sua graça, a sua bênção, a sua proteção. Abençoe os internautas que vão assistir posteriormente esta reunião, dando ao seu lar, às suas pessoas, as bênçãos e as virtudes celestiais de nosso Deus e de todos os santos, e a sua graça, Santo Irmão Aldo. Abençoe tudo quanto iremos realizar, abençoando o trabalho dos diáconos, diaconisas, membros, coristas, músicos e regentes, dando a cada um muita sabedoria, muito entendimento para compreender, não somente a mensagem que será cantada como já foi pelos irmãos coralistas, músicos e regentes, mas também para compreender a mensagem que deste púlpito será realizada e será dada. Santa Vó Rosa querida, me abençoe, me ajude, me dê entendimento e compreensão dentro daquilo que eu estiver merecendo, que a senhora possa me usar, para que esta reunião possa ser coroada de êxitos e ser coroada com a mensagem, uma mensagem que vem edificar o coração desses teus filhos que estão aqui sedentos da graça divina e sedentos de ouvir uma palavra muito preciosa. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, Virgem Maria, esteja ao nosso lado, também esteja ao lado de outras reuniões que neste momento estão tendo seu início. Abençoe a cada um. Aqueles que não puderem estar presentes, estejam assistindo uma reunião online, também sejam abençoados, para que a tua graça seja conhecida, as tuas virtudes, ó Pai, as virtudes de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Voz de Santo Irmão, seja sentido também por esses que não puderem estar em uma de nossas reuniões. E assim o teu nome ser glorificado. Abençoe meus companheiros de ministério que estão no altar, dirigindo uma reunião, para que eles também sejam porta-vozes da graça e das virtudes divinas e celestiais de nosso Deus. E assim toda a tua igreja seja alimentada. Aqueles que estão em outros países, distantes, assistindo uma reunião, ou esteja lembrando de uma reunião, estejam em comunhão contigo, também sejam abençoados. Tenha misericórdia daquelas pessoas que estão vivendo em áreas, em regiões de conflito, Santa Avó. E que essas pessoas sejam lá libertadas e sejam salvas
pelo teu poder, aqueles que são humildes e que creem no teu Filho Jesus, mesmo não conhecendo a Santa Avó Rosa. Abençoe os nossos irmãos da África, de Portugal e de todos os outros países onde tem apostólicos. Que o teu nome seja glorificado. E assim, ó Santa Avó, entrego esta reunião e as demais em tuas santas mãos. E pela certeza que iremos ser abençoados, seremos protegidos e ajudados no transcorrer desta reunião e alcançaremos o êxito nos objetivos que nos trouxeram aqui. Desde já, a Deus nosso Pai, ao seu Divino Espírito, a Jesus, a Virgem Maria, a Senhora Santa Avó e ao santo querido irmão Aldo, nossos mais profundos agradecimentos, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar agora o hino oficial de nossa igreja, intitulado Igreja Forte, número 1 de nosso cenário. Moço, meu amigo, ouça uma canção que faço nesta hora. É simples, mas de coração, e uma ajuda te dará agora. Quando ouvires, preste atenção. Que o mundo oferece, seu valor aos poucos escurece. A diversão que te aquece são como areias movediças que não mostram seu perigo. Ainda é tempo de regenerar, ainda é tempo de te acalmar. Ouça com fé esta mensagem amiga, pois a alegria imensa vai te dar.
Os conselhos do Santo Irmão Aldo, a paciência da Virgem Maria, o amor de Jesus Cristo é grande e o amparo da Santa Rosa te ilumina. Olha quem avisa, amigo é, pois num suspiro perderás a fé. Não demores muito a pensar, pois Jesus quer te salvar. Ainda é tempo de regenerar, ainda é tempo de te acalmar. Ouça com fé esta mensagem amiga, pois Jesus quer te salvar, pois Jesus quer te salvar, pois Jesus quer te salvar. Pois Jesus quer te salvar.
deixe-se envolver com sentimentos. Afaste das memórias o pensamento que procuram do bom caminho te afastar. Coração, tua vida neste mundo é uma passagem. Aceita com amor essa mensagem e volte novamente a cantar. Amém. Que linda apresentação, irmãos. Hoje o coro parece que está cantando com prazer, como sempre. Mas parece que hoje eu estou sentindo a presença dos santos de anjos aqui nessas apresentações. Tem mexido muito comigo esses hinos escolhidos para hoje. Parabéns ao trabalho do coro. Parabéns aos músicos e regentes. Que a Santa Avó continue usando. Eu vou, antes da mensagem, ler o depoimento de fé, que diz assim: nosso irmão, pastor Aldo Lemos, da Congregação de Americana, São Paulo, relata que no ano de 2022 estava em cumprimento de seu ministério na Congregação de Rio Branco, no estado do Acre. Em uma terça-feira, acordei cedo como de costume e saí para minha caminhada matinal. Ao retornar, após o banho, comecei a sentir uma forte dor no lado esquerdo do corpo, que logo identifiquei como uma cólica renal. A dor foi se agravando rapidamente a ponto de me causar náuseas e grande desconforto. Naquele dia, haveria reunião de oração na congregação, e fiquei preocupado com minha condição física e com o compromisso ministerial. No entanto, com fé, clamei em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pedindo que intercedessem para que a dor cessasse. Peguei o boletim e comecei a lê-lo em pé, pois não conseguia me sentar nem se deitar devido à intensidade da dor. À medida que li o boletim, senti a dor diminuir gradualmente até desaparecer por completo. Com grande alívio e gratidão, consegui realizar a reunião normalmente naquela noite. Com o passar dos dias, acabei me esquecendo do ocorrido. 3 dias depois, na sexta-feira, após outra caminhada matinal, fui ao banheiro e expeli um cálculo renal de tamanho considerável. E, para minha surpresa, sem sentir qualquer dor. Ajoelhei-me e agradeci profundamente à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todo o Reino dos Céus por essa bênção. Reconheço que recebi um grande milagre.
Hoje, passados 3 anos, compartilho este testemunho para glorificar a Deus nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Mãe Maria, Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e para confirmar o poder e as bênçãos que esses santos nos têm derramado sobre nós. Irmãos, que lindo depoimento. O pastor estava em escala, é o pastor itinerante. Veja que o irmão Aldo, uma vez eu era itinerante na época, e o irmão Aldo falou que se confiarmos, e toda vez que saímos de viagem, ele e a Santa Vó Rosa nos dava toda a bênção e proteção, nos livrando do mal. E foi o que aconteceu. O irmão Aldo já está no céu há muito tempo, e ele recebeu esse milagre. O irmão Aldo realizou esse milagre. Vamos crer, vamos confiar. E agora passo para parte da mensagem. Uma mensagem muito linda falando sobre o grande profeta Moisés. Santo profeta Moisés e os 10 mandamentos. Eu vou ler a mensagem e, se for possível, falarei algumas coisas no transcorrer da leitura, ou falarei depois que ler tudo. Moisés foi um dos grandes servos de Deus no Antigo Testamento, reconhecido como legislador e profeta do povo de Israel. Escolhido por Deus, ele teve a missão de libertar os israelitas da escravidão no Egito e conduzi-los à terra prometida. Irmãos, Deus, para formar um profeta, ele não olha as condições, ele olha o espírito e a coragem da pessoa. E Moisés sempre foi um jovem, uma criança, um adolescente e um adulto muito corajoso, muito destemido, nunca teve medo de nada, e foi, por providência divina, criada pelo filho do faraó. Um rei muito mau decretou que todos os filhos homens, ao nascerem, deveriam ser mortos. Uma época muito perversa, porque o rei temia perder o poder e temia a rebelião dos hebreus, que viviam no Egito, levados por José, um grande servo de Deus que foi vendido pelos seus irmãos como escravo e que se tornou um grande serviçal ao faraó, antes desse que decretou a morte dos homens, dos meninos, das crianças do sexo masculino. E Moisés foi escondido por 3 meses pela sua mãe. Veja a providência divina, aqui no boletim relata, mas eu vou detalhar. Moisés foi escondido por 3 meses pela sua mãe, e quando ela já não podia mais esconder, ela colocou ele num cestinho e colocou no rio. E a irmã dele, a irmã de Moisés, acompanhou o menino e viu que a filha do faraó havia pegado aquele cestinho e aquele menino. Moisés era uma criança muito bela, muito formosa, linda. E a filha do faraó, como ela não podia ter filhos, ela pediu ao faraó, ao rei, para criar aquela criança, aquele menino. Mas por providência divina, a irmã de Moisés falou: minha senhora, minha serva, minha rainha, eu tenho uma mama, uma mulher hebreia, que pode amamentar esse menino até ele crescer. E a filha do faraó aceitou. E a própria mãe de Moisés, sem que a filha do rei soubesse, a própria mãe de Moisés amamentou a criança e cuidou dela para a filha até que ela se desmamasse. Veja as providências divinas. Ele não perdeu os laços familiares com sua mãe, não perdeu os laços familiares com seu povo, mas foi criado pela filha do faraó no palácio. Por quê, irmãos? Porque Deus tinha esperança de fazer dele um grande servo de Deus, um seu servo, para libertar o seu povo, que já fazia 400 anos que estavam vivendo como escravos no Egito.
E Moisés foi essa grande pessoa, teve muita coragem. Então, continua dizendo aqui, Moisés nasceu no Egito durante um período de intensa perseguição aos hebreus. Para protegê-lo, sua mãe o escondeu por 3 meses e depois o colocou em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó o encontrou, adotou-o e deu-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Ao crescer, Moisés descobriu sua origem hebraica e não permitia que um egípcio maltratasse um israelita. Temendo represálias, fugiu para a terra de Midian, onde se tornou pastor e casou-se com Zípora. Certo dia, enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro, Moisés viu uma sarça em chamas que não se consumia. Ao se aproximar, o anjo de Deus lhe falou por meio da sarça, e lhe revela o nome de Deus, ao se aproximar, o anjo de Deus lhe fala no meio da sarça, e lhe revela o nome de Deus, e anunciou tê-lo escolhido para libertar seu povo do cativeiro egípcio, e conduzi-lo à terra prometida. Irmãos, uma das qualidades de Moisés, a humildade. Ele reconhecia as suas dificuldades, as suas limitações. Ele era um jovem muito bonito, era um homem muito belo, mas já estava de idade quando Deus apareceu para ele. Se eu não me engano, estava com a idade de 80 anos. E ele tinha dificuldade de falar. Ele não falava de forma perfeita. Então, quando Deus anunciou, ele foi tentando colocar obstáculos para se esquivar daquela missão. Mas quando Deus quer que uma pessoa o sirva, ele insiste, ele vai, ele trabalha no Espírito, e uma saída que Deus encontrou, chamar Arão, o seu irmão. O irmão de Moisés, para que fosse o porta-voz. Então, Deus usava Moisés para passar a Arão as ordens que Arão executava. E assim Moisés foi o grande profeta de Deus. Foi um grande servo que libertou aquele povo. Um povo que aqui vai dizer também, que foi muito ingrato. Porque, irmãos, um dos primeiros mandamentos de Deus dado a Moisés é: não terás outros deuses além de mim. E aqueles homens, quando Moisés ficou durante 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites no monte, para receber esses mandamentos, aquele povo, infelizmente, por um grande líder, comandado por um grande líder, construir uma estátua de ouro, um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. Olha a infidelidade. E isso custou-lhes que Deus, outro pecado. Quando Deus mandou que fosse escolhido 12 pessoas aproximadamente para ir conhecer a terra que Deus havia preparado para dar ao povo de Israel, apenas 2, Josué e mais um, que falaram bem da terra. Os outros colocaram obstáculos. Os outros falaram: não, aquele povo é grande, aquele povo é perigoso, nós não vamos vencer, nós não estamos preparados para a guerra. Provando a falta de fé no Deus vivo e poderoso. Porque quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. Demora quanto tempo for, mas Ele cumpre. Ele prometeu através de Jesus o Consolador e o profeta Santo Irmão Aldo, e cumpriu nos dias de hoje. Por mais que esse santo ou a humanidade tenha dificuldade de crer, de aceitar com humildade o ministério desses santos, mas esses santos estão aí, ao lado de profetas, inclusive do santo profeta Moisés, para nos abençoar. E por causa um dos motivos deste pecado, de o pessoal colocar obstáculos na terra que foi prometido, Deus decretou que enquanto tivesse um vivo daquela geração, não entraria na terra prometida. E Moisés também não pôde entrar. Deus mostrou a terra para ele e o levou de corpo e alma para o reino dos céus, mas ele não pôde comandar aquele povo para entrar na terra prometida. Quem levou foi Josué.
alguns motivos que não vem ao caso, porque não compete-nos tirar a glória de Moisés, porque Moisés foi tão honrado que ele teve o seu arrebatamento de corpo e alma, porque ele desapareceu, ninguém viu, ele não houve sepultamento a Moisés. Veja a honra dele. Então Deus, quando a infidelidade do povo se faz presente, Deus, ele tem todo o poder e muda os seus planos. Foi o que aconteceu com o santo irmão Aldo. Ele e o irmão Aldo havia promessa de arrebatar esta igreja e ir até o fim. Mas infelizmente, com o mesmo pecado daquele povo contra Moisés, houve alguns de nossa igreja, inclusive fazendo parte do ministério, que pecaram contra o irmão Aldo quando diziam que o irmão Aldo já estava de idade e precisava ser substituído. Uma ingratidão muito grande, porque hoje, o que o conselho faz com 5, 6 pessoas, o irmão Aldo fazia sozinho. E era uma prova de que o irmão Aldo era guiado por Deus. Então, o irmão Aldo também, como Moisés não pôde arrebatar e participar pessoalmente, fisicamente, do arrebatamento desta igreja, mas estará como está em espírito, comandando esta igreja para a grande vitória e triunfante espiritualmente, junto com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com os santos salvos e com os profetas apóstolos, aparecerá na nuvem para nos arrebatar, e continua ele com a missão de nos dar o último preparo espiritualmente. Mas o interessante é que Moisés foi usado por Deus para poder cumprir essa missão. Então continua o boletim. Moisés aceitou a missão divina e confrontou o faraó. Após a resistência do governante egípcio, Deus retirou a sua graça e 10 pragas assolaram o Egito. Somente após a última praga, o faraó permitiu a saída dos israelitas. Durante a saída do povo, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para perseguir os hebreus. Diante do Mar Vermelho, Moisés, guiado por Deus, estendeu o seu cajado e as águas se abriram, permitindo que o povo atravessasse em terra seca. Quando os egípcios tentaram seguir, o mar se fechou, destruindo o exército inimigo. Agora vejam que aquele povo, quando se depararam, porque atrás tinha um exército, dos lados montanha e à frente o mar, chegaram a falar: Moisés, tu nos tirou do Egito, onde tinham comida e bebida, para morrermos aqui? Veja a ingratidão daquele povo. E Moisés, com toda paciência, com todo amor, orou a Deus, e Deus falou: tu tem poder. Então ele estendeu o cajado, bateu e as águas se abriram. E aquele exército furioso vieram atrás, porque Faraó, depois de ter perdido seu único filho, porque uma das pragas, dos desastres que aconteceu naquele reino, para poder aquele povo ser liberto, foi o filho primogênito de cada família egípcia morresse. E o faraó perdeu o seu único filho. Ele só tinha um filho e morreu quando Deus deu esse castigo. Foi quando o faraó amoleceu e deixou o povo sair e fugir para o Egito. Mas por que não morreu? Porque os homens hebreus não morreram? Porque Deus mandou que a Páscoa fosse instituída, a festa da liberdade, da futura liberdade, e eles sacrificassem um animal perfeito, fizesse pão sem fermento, e do sangue daquele animal, eles aspergissem nas portas da sua casa. E todos aqueles que tivessem, toda casa que tivesse aquele sinal, não seria atingida pelo castigo de Deus. Este foi a grande salvação, e todos os hebreus se salvaram das ciladas do inimigo, porque Deus, ele permitiu que o inimigo agisse.
Vejam, irmãos, quando Deus tira a graça, Deus não castiga ninguém, mas Ele tira a graça. Ele tira a unção da sua virtude e o mal domina. Então, se nesta igreja não existisse o poder de Deus, não existisse a santa voz do santo irmão Aldo, junto com Jesus e Maria Santíssima, o mal já teria destruído essa igreja, já teria dividido essa igreja. E se não o faz, é porque o poder de Deus reina entre nós. Porque a santa voz do santo irmão Aldo, com todo o poder recebido de Deus, de Jesus, opera o seu poder e nos abençoa e nos ajuda. Então, continua o boletim dizendo: durante a saída do povo, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para perseguir os hebreus. Diante do Mar Vermelho, Moisés, guiado por Deus, estendeu seu cajado e as águas se abriram, permitindo que o povo atravessasse em terra seca. Quando os egípcios tentaram seguir, o mar se fechou, destruindo o exército inimigo. Ao chegar ao Monte Sinai, Moisés subiu a montanha e permaneceu ali por 40 dias e 40 noites, a fim de receber a instrução do Senhor. Então, do meio da escuridão, resplandecente, o Senhor chamou Moisés e disse: ouça, ó servo fiel, pois hoje estabeleço minha aliança com o meu povo. Eis as palavras que deverão seguir, para que vivam em justiça e santidade diante de mim. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora dou a ti estas leis, para que sejam luz e guia para todas as gerações. Deus então estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, e Moisés viu que o próprio dedo de Deus gravava sobre tábuas de pedra os mandamentos eternos. Agora vem o boletim, transcreve os 10 mandamentos. O primeiro: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses além de mim, ou seja, não adorarás o Deus criado pelo inimigo. Porque adorar o santo irmão Aldo, a santa Vó Rosa, venerar o nome desses santos, que são promessas de Jesus e em nome de Deus, não é idolatria e não é adorar outros deuses. Não é adorar deuses estranhos, como muitos fazem, adorando o reino das trevas e deixando Deus de lado. Então diz assim: este mandamento estabelece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Eu sou o princípio e o fim, o Criador dos céus e da terra. Ele exige que o povo reconheça e adore apenas o Deus verdadeiro, sem idolatria ou falsas divindades. Jesus prometeu que voltaria através do Consolador. Então, adorar a Santa Vó Rosa, crer nela como Consolador, por tudo que ela fez, não é idolatria e não é adorar deuses estranhos. É porque na época o maior pecado era a idolatria, quando eles construíam estátuas de ouro para adorar Mamon, Baal, que era o reino, os deuses criados pelos príncipes das trevas para enganar a criatura. Muitos faraós se declaravam deuses e o povo tinha que se curvar diante deles. Por isso que Deus na época deu esse mandamento. O segundo: não farás para ti imagem esculpida, nem te curvarás diante delas. Deus proíbe a adoração de imagens ou representações físicas que substituam sua presença. Ele deseja que a fé seja baseada na verdade e não em objetos criados pelos homens. Por isso que nesta igreja não se adota imagem. As fotografias para uma recordação, não para ser adorada. A fé não deve ser depositada numa fotografia, deve ser depositada no Espírito vivo desses santos, que é a quem devotamos a nossa fé. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é santíssimo e deve ser tratado com reverência, respeito e discrição. Lembra-te do dia de sábado para santificar. O sábado, naquela época, era
respeitado, mas quando Jesus veio, ele estipulou um dia da semana para que o seu nome fosse adorado através de um culto de adoração. Então por que tem 3 reuniões? Porque quanto mais melhor. Jesus instituiu essas reuniões. A reunião de oração foi instituída por Jesus no começo da obra. Porque é muito importante. A Santa Vó Rosa recebeu a restauração de um dos seus pulmões numa reunião de oração. Veja o poder que tem essas reuniões. Todas têm poder, sim, mas especialmente porque a reunião de oração e os sacramentos desta igreja foram instituídos, contam com a presença do próprio Deus. Mas na reunião normal Deus não está? Está do seu trono, Ele abençoa. Mas no ato da Santa Comunhão, por exemplo, no ato do batismo, no ato de uma reunião de oração, Deus se aproxima ainda mais. Todas as reuniões Deus se faz presente, mas nessas que eu citei, Ele se aproxima de uma forma mais intensa ainda. Lembra-te do dia de sábado para santificar, esse é o 4º. Este mandamento nos ensina que Deus nos chamou para sermos dedicados a Ele. É um tempo sagrado onde Deus deseja que o seu povo se santifique ao se aproximar dEle, por meio da comunhão, da participação em cultos e dos sacramentos. É a oportunidade para fortalecer a fé e renovar o espírito. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Muito bonito ver um filho amar o seu pai, cuidar do seu pai e da sua mãe. Muito bonito um filho pedir a bênção para seu pai e para sua mãe. Isso é sinal de respeito. Isso é sinal de devoção. E vejam que de todos os mandamentos é o único que tem uma promessa. E eu vou ler de novo. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Por isso que neste mundo, muitos jovens perdem suas vidas tão cedo, porque não ouvem os conselhos dos seus pais, das suas mães. Muitos pais são relapsos na educação dos seus filhos, querendo que a escola, que a sociedade ensine. E isso está errado, porque o pai e a mãe têm a missão de educar e conduzir o seu filho, a sua filha, no caminho do bem. E o filho e a filha têm consideração, deve ter muito respeito ao seu pai e à sua mãe. Então, este mandamento enfatiza a importância do respeito, amor e cuidado com os pais. Ele promete bênçãos àqueles que valorizam a família e seguem princípios de obediência. Não matarás. Deus valoriza a vida, que é sagrada, e somente Ele é o Senhor sobre ela, e proíbe qualquer forma de violência injusta. Este mandamento não se refere apenas ao ato físico de matar, mas também ao ódio e à injustiça que podem destruir vidas. Porque matar, você não é só pegar uma arma, puxar o gatilho ou enfiar uma faca no outro. Matar é fazer fofocas e tirar a pessoa mais fraca na fé com seus comentários da igreja. Você matou um espírito. Você destruiu a vida de uma pessoa que a Santa Vó Rosa muitas vezes estava lutando para tentar salvar e conduzi-la ao reino dos céus. Não cometerás adultério. A aliança entre o casal deve ser pura e inquebrantável. Deus deseja que os relacionamentos sejam baseados na fidelidade, no respeito e no compromisso mútuo. O adultério destrói a confiança e a santidade do casamento. E destrói uma família, né? Às vezes uma família com filhos. Não furtarás. Este mandamento protege o direito à propriedade alheia. O que Deus deu a cada um deve ser respeitado e condena qualquer forma de roubo ou desonestidade. Não darás falso testemunho contra teu próximo. E fazer fofocas, mesmo que aquele fato seja verdade, é exatamente aquilo que Deus fala para não fazermos no 9º mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Deus valoriza a verdade e condena a mentira, especialmente quando usada para prejudicar os outros.
A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem encontrarão fidelidade. E para finalizar, o 10º, não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. A cobiça leva à inveja e ao descontentamento. A inveja, ao invés de construir, destrói, corroendo o coração e impedindo a pessoa de seguir o caminho da retidão. Muitas vezes essa cobiça se dá porque a pessoa nunca se contenta com aquilo que tem. As coisas dos outros sempre são melhores do que aquelas que Deus lhe deu. Por mais simples que tenhamos a nossa vida, Deus é que nos deu e devemos ser gratos e não cobiçarmos as coisas alheias. Agora, está terminando, tá, irmãos? Eu vou passar um pouquinho hoje. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Ele transmitiu ao povo as palavras do Senhor, e Israel tremeu diante da majestade de Deus. Guardai essas palavras em vossos corações, e ensinai-as a vossos filhos, para que nunca se afastem do caminho da justiça. Pois o Senhor é fiel à sua aliança, e aqueles que andam em seus caminhos viverão sob sua proteção e misericórdia. Assim foi selada a aliança entre Deus e seu povo, para que todas as gerações conhecessem sua vontade e andassem em sua luz. Por causa da desobediência do povo, a jornada até a terra prometida durou 40 anos. Durante este tempo, Moisés intercedeu por eles e os ensinou a seguir a vontade de Deus. Moisés viveu por 120 anos, sem entrar na terra prometida, mas subiu aos céus vitorioso para receber o seu galardão. O sucessor de Moisés à frente do povo de Israel foi Josué, um fiel discípulo de Moisés, que foi nomeado por Deus para concluir a missão. Josué conduziu os israelitas na conquista de Canaã, a terra prometida. A importância de Moisés transcende o Antigo Testamento. Devemos lembrar a narrativa da transfiguração de Jesus, testemunhada pelos discípulos São Pedro, São Tiago e São João. Ali, Jesus é transfigurado diante deles. Seu rosto brilha como o sol e suas vestes tornam-se brancas como a luz. Em seguida, aparecem os profetas Santo Moisés e Santo Elias, conversando com Jesus sobre sua missão redentora em Jerusalém. E Moisés, santo profeta Moisés, está conosco, porque o Santo Irmão nos revelou isso. É a honra que ele recebeu. Vejam a importância da sua missão, que deu a ele frutos espirituais tão preciosos, que até hoje ele vive estar no reino dos céus e vem nos ajudar e nos abençoar. Feliz e bem-aventurado aquele que souber crer. Nosso santo irmão Aldo nos revelou que o santo profeta Moisés tem a permissão de Deus para participar de nossas reuniões. Inclusive, quando o santo irmão Aldo fisicamente entre nós frequentemente mencionava a presença do santo Moisés entre outros profetas e apóstolos, como testemunhas e intercessores celestiais. Agora, para finalizar, o profeta Moisés é um exemplo notável de fé, coragem e perseverança. Por isso, devemos honrar este servo de Deus, hoje entre os santos na eternidade, e refletirmos profundamente sobre sua missão e seu ministério nesta terra. Seu legado permanece como uma luz que guia os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que buscam viver em obediência, justiça e santidade. Devemos crer na presença desses santos em nossa vida particular também, porque ele está no reino dos céus lutando para que esta igreja vença. Feliz e bem-aventurado aquele que crer. Por isso que o coro vai cantar um hino muito propício. A verdade está aqui, para finalizar a nossa reunião.
Esta igreja é diferente, ela tem à sua frente a voz rosa, o Santo Consolador, que está nos dirigindo para o céu, nos conduzindo com Jesus, o Divino Salvador. Venha logo que a verdade está aqui. Venha logo que a verdade está aqui. Amém. Venha logo que a verdade está aqui, um chamamento muito precioso. Que a Santa Vó Rosa de Santo Irmão abençoe este coral maravilhoso, esses músicos, os regentes dessa congregação, deem a sabedoria para sempre cumprirem o seu ministério com muito amor, como sempre fizeram, e eu sei que sempre continuarão fazendo. Agradeço os membros, os irmãos de outras congregações, os diáconos, diaconisas,
agradeço o pessoal da imagem, do som, e agradeço você, internauta, que vai assistir posteriormente a gravação desta reunião. Desejo a todos, indistintamente, que sejam muito felizes, bem-aventurados pelo grande profeta de Deus, nosso querido e santo irmão Aldo, pela Santa Vó Rosa, por Jesus, por Maria Santíssima, por Deus nosso Pai, e pelos grandes apóstolos, profetas, anjos, serafins, querubins e arcanjos, que sempre estão à disposição daqueles que são fiéis. Amém? Amanhã nós falaremos sobre a vaidade. É um outro tema, uma outra mensagem. Porque não dá para mim ler as duas numa reunião só. Tem muito assunto, muito argumento. Eu gostaria de falar ainda muito mais, mas a hora não deixa. Mas então amanhã falaremos sobre a vaidade. Eu conto com a presença de cada um dos irmãos para a reunião de amanhã. Amém? Vamos todos em pé, por gentileza. Farei uma breve oração para pedir a bênção da Santa Vó Rosa a todos nós, hoje e para toda a nossa vida. Vamos orar. A Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado pela reunião de hoje. Uma oportunidade de meditarmos no ministério de um grande santo de Deus, nosso grande profeta Moisés. Muito obrigado porque o Senhor o usou grandemente para, no passado, libertar o povo da escravidão do Egito e o usa para, até hoje, para vir nos ajudar a sermos sempre libertos das forças do mal, quando está sempre pronto a vir em nossas reuniões, para vir em nossas casas, ajudar-nos no nosso ministério. Muito obrigado, Deus, por formar santos tão preciosos, como os profetas do passado, os apóstolos, como Jesus, a Virgem Maria, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. A estes santos também, toda a nossa sincera e eterna gratidão, porque puderam estar presentes em mais uma reunião e pudemos sentir a presença do Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, de Jesus de Maria Santíssima no transcorrer dessa reunião, que vieram em teu nome santo trazer até nós o alento da vida, o consolo e também palavras que visam fortalecer a nossa fé e a nossa confiança. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, junto com Jesus e Maria Santíssima, esteja ao lado de cada irmão aqui presente, abençoando sua família, sua casa, abençoando seus negócios, abençoando tudo quanto fazem, abençoando seu ministério, para dar a eles muita prosperidade, muita paz na vida particular, na vida espiritual e na vida conjugal, para que o teu nome, ó Deus, o nome desses santos, da Santa Voz do Santo Irmão de Jesus e Maria Santíssima, sejam glorificados. Santíssima, querida voz, Santo Irmão Aldo, olhe para esses nomes que estão nessa caixinha de oração. São nomes que necessitam da tua graça. Tenha misericórdia, porque muitas vezes é uma pessoa que está cansada das suas lutas, das suas dificuldades, por não serem apostólicos e ainda estarem dominados pelas forças do mal. Muitas vezes estão passando por dias difíceis espiritualmente, ou até mesmo doentes, acamados. Santa Avó, tenhas misericórdia, e que eles possam, pela fé dos teus filhos, através da fé dos teus filhos, serem acalentados e confortados, e sobre todos esses nomes o teu poder se manifeste para eles possam vencer. Também te peço, para esses teus filhos que aqui estão, que muitas vezes estão passando por alguma luta, por alguma dificuldade, cansados pelos dias avançados de vida, dê a eles o consolo, o conforto, a paz, a alegria e a felicidade, e que na hora certa eles possam vencer tudo, para um dia habitar contigo na glória celestial. Santa Voz querida, abençoe onde está, abençoe este mundo. Não deixe com que a ganância do ser humano vença e muitas almas possam ser destruídas. Onde haja guerra, que a senhora possa operar seu poder, ó avó, para que haja vitórias e os humildes possam ser vitoriosos. E se forem da vontade da senhora e eles perderem o corpo, que eles possam ganhar a salvação da alma. Abençoe os apostólicos que estão em outros lugares, países, distantes de uma reunião. Abençoe os internautas que irão assistir posteriormente a esta reunião. Abençoe também, ó Santa Avó, o Conselho Deliberativo de nossa igreja. São pessoas que foram colocadas pelo ministério, mas inspiradas por ti, porque são pessoas justas, honradas, que muito serviram ao Santo Irmão Aldo enquanto ele esteve nesta terra e continuam servindo. Dê a eles muito ânimo, muita fé, muita coragem, para continuarem administrando esta igreja com a mesma dignidade que sempre tiveram. E possa esta igreja, com a ajuda deste conselho e com a nossa
a nossa vida consagrada, ser vitoriosa aqui na face da terra. Santa Vosa querida, despeça os teus filhos com a tua paz, proteja-os nas suas condições, no seu caminhar de volta às suas casas. Dê a eles e a mim também, que ficarei aqui, uma boa noite de descanso e um feliz regresso para a reunião de amanhã, que amanhã possamos meditar num outro assunto muito importante, que é sobre a vaidade, para que possamos sair deste final de semana mais fortalecidos, mais firmes deste santo caminho. Amados irmãos, tenham fé, e com essa fé recebam a bênção que lhes dá o Santo Deus, nosso Pai Criador, o seu Divino Espírito, que lhes dá Jesus e a Maria Santíssima, Santa Mãe do Salvador, e a nossa Mãe Celestial. Santa Vó Rosa também está lhe abençoando. Recebam a bênção desta Santa Poderosa, e recebam junto com a bênção de muitos outros profetas e apóstolos, a bênção do Santo Irmão Aldo. E eu desejo que todos tenham uma boa noite de descanso e um feliz regresso para a reunião de amanhã. E se não puderem vir, sejam confortados, consolados, e numa próxima possam estar presentes, mas que seja, então, eles vencedores em mais uma semana. Amém. A paz do Senhor para todos. Até amanhã, para quem puder vir. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu respeito. A reunião está encerrada.